Raizen, vamos falar da companhia. Ela anunciou os resultados do ano safra, né? O ano safra da companhia. A gente vai entender detalhes importantes aí para você que investe, você que está estudando Raizen para fazer parte da sua carteira de investimento. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui dos resultados, né? Vale destacar, a companhia apresenta aqui o terceiro tri, ano safra 24-25, né? É diferente, não é o quarto tri, é devido, né, à parte da safra. A companhia faz ali o plantio, tem a parte da colheita, né? E por isso que tem essa diferença. Então aqui terceiro trimestre, ano safra 24-25. A gente começa falando da parte do consolidado, né? É importante destacar o crescimento aqui, ó, na receita líquida, né, da companhia. Você vê aqui 66 bilhões de reais, avançando 14% quando a gente compara, né, os mesmos períodos, né, outubro a dezembro, né? Então você vê, né, a receita da companhia cresce, inclusive, ó, os primeiros 9 meses aqui de 2024-25, na comparação 23-24, avançou 18% a receita líquida, que você vê 197 bilhões e meio de reais, ou seja, quase 200 bilhões de receita líquida nos primeiros 9 meses do ano safra. Então o que acontece? A receita é o ponto forte da companhia, né? Você vê aqui uma receita muito sólida, mas quando você coloca ali os custos, a gente vai dar uma olhada no fluxo de caixa, você vê que tem muito custo, é muita despesa. Às vezes eu olhando assim particularmente, né, não tenho uma profundidade lá da estratégia que a companhia está fazendo lá de mais estratégico, né? Mas você olhando assim a olho nu, né, olhando assim de forma bem racional, você vê que tem muito custo, né, muita despesa, convênio, tem muita coisa ali que não sei se faz sentido, né, a companhia ter. O fato é que quando você olha aqui, você vê a receita líquida, ó, 200 bilhões, né? E a companhia anuncia prejuízo. Então, são coisas que era necessário aí realmente a gestão ou os controladores entender, né, o que acontece com a Raizen, né? O fato é que aconteceu aqui, ó, prejuízo, né, ó, 2 bilhões e meio no lucro, né, surpreendendo, né, de forma bem negativa, 2 bilhões e meio, revertendo, né, 793 milhões, que foi no mesmo período do ano passado, né? E quando você olha no acumulado, 1 bilhão e 600 de prejuízo contra um lucro líquido de 1,4 bilhão. Então você tem aqui lucro, prejuízo, né? No lucro líquido foi prejuízo de 2 bilhões e meio. EBITDA também recuando aqui forte, né? 20%, EBITDA ajustado. Quando você consegue aqui enxergar a parte dos resultados operacionais, você vê que não é tão ruim, né? Então você tem aqui, ó, volume de açúcar, né? Teve um crescimento. Ou melhor, o volume de açúcar cresceu aqui nos primeiros 9 meses, ó, cresceu 6,5%, caiu aqui na base de comparação e teve também uma queda no preço, uma queda de 2% no acumulado. Então você vê que a parte operacional não é tanto assim a dificuldade da Raizen, é mais esses custos embutidos dentro da companhia, né? Você tem o etanol também, ó, inclusive o etanol cresceu, ó, 21% no volume próprio, né? E o preço cresceu quase 10% aqui, ó. E quando você olha os primeiros 9 meses, avançando no volume próprio, quase 15%, e caiu um pouquinho o preço. Então você vê que a parte operacional está dentro, né, ali dos parâmetros quando nós falamos de etanol e açúcar. Seguindo aqui, nós temos a mobilidade, né? Mobilidade, que é aquela parte dos postos de combustíveis, né, que a companhia detém a bandeira da Shell. Então quando você abastece ali na Shell, é uma joint venture, né? A Raizen é uma joint venture que foi criada por Shell e Cosan, e ela opera a bandeira dos postos Shell. Então você tem mobilidade no Brasil, teve quedas aqui, né, percentuais na parte de diesel, né, gasolina, etanol, também outros aqui caindo, quando nós falamos da mobilidade no Brasil. Já falando da mobilidade Argentina e Paraguai, onde ela tem também participação, foi melhor. Você vê aqui, ó, resultados positivos, né, gasolina, diesel também avançando. Então você vê que o Brasil não está muito favorecendo as operações de mobilidade da Raizen. Argentina e Paraguai vem se destacando. Seguindo aqui temos, ó, o fluxo de caixa, que é importante entender, né? Quando a gente fala dessa visão mais dos custos, né, dentro ali da operação da companhia, né? Então você tem aqui a parte
do efeito não caixa negativo, né, 236 milhões. O que mais me chamou a atenção foi isso aqui, ó, fornecedores e adiantamento, né? Você viu que tem um salto, né, ó, saiu de 200 para 1,5 bilhão, e esse convênio aqui, eu procurei entender um pouco mais ali dentro do DRE, não achei nada discriminando assim de forma a aumentar, né, ó, de 186 para 1,2 bilhão. Então só aqui, ó, deu quase 3,7 bilhões, né, 2,8 bilhões de reais. Então é muito dinheiro em fornecedores e convênio. Tem que entender essa parte também mais detalhada. Então isso tudo reflete no resultado negativo, né? Você tem aqui, ó, fluxo de caixa operacional caiu 33%, saiu de 4.800 para 3.200. Então todos esses custos embutidos prejudicam o andamento da empresa, né? Ela que está focada hoje no etanol 2G, então ela investe muito, né, no etanol 2G, e para isso precisava ter um controle maior dentro dessa parte financeira. Agora, que chama atenção é isso aqui, né, composição do endividamento. Você vê aqui realmente a dívida avançando forte, né, a alavancagem aqui, ó, sai de 1,9, né, no mesmo período para 3,0. Então a alavancagem realmente cresceu forte, né, a dívida a líquida aqui, ó, sai de 31 para 38 bi, cresceu 22% a dívida líquida, né? E a dívida bruta também aqui em cima, ó, cresceu 32%. Então você vê o avanço muito forte da dívida, endividamento, ou seja, quanto mais custo eu tenho, mais despesas, eu vou recorrendo ali a fazer empréstimos, a debêntures, né, a financiamentos, aí eu vou acumulando uma bola de neve realmente. Então você vê aqui é um reflexo realmente dessa parte, né, da gestão financeira bem deficitária na Raízen. Seguindo aqui nós temos o detalhamento, né? Aqui, ó, dívida líquida, detalhamento. Vamos ver aqui como é que está a situação. Então moeda estrangeira, ó, dólar principalmente, né? Talvez euro, aqui eles não trazem tanto detalhamento, vamos considerar mais o dólar, né? Você tem aqui um avanço, ó, 57 por 59%. Então, quando você fala de moeda estrangeira, né? Ali a parte das debêntures, principalmente, né, aqueles títulos que ela faz emissão para ter o recurso, cresceu quase 60% o endividamento. Depois, olhando para a moeda local, né, quando nós falamos de real, está praticamente estável aqui, né, não teve grandes avanços. E aqui embaixo, né, dívida bruta crescendo forte, dívida líquida também avançando forte aqui da companhia. O que cabe aqui, né, você tem aqui o caixa, equivalentes, tem derivativos de dívida, ela está colocando junto aqui também, eu não colocaria, né, para fazer uma análise, porque aqui o derivativos é um outro tipo de encaixamento dentro da parte contábil, mas ela coloca aqui também, por isso que aumentou, né, ó, saiu de 8 bilhões para 14 bilhões, mas se pegar só o caixa mesmo, né, equivalente, não deve dar 14 bi, ela colocou aqui derivativos de dívida, né, para aumentar ali a parte da composição, mas o fato é que quando você olha na parte financeira, né, despesa, custo, é um grande desafio para a Raízen aí nos próximos anos. Então falamos nesse conteúdo de Raízen, entendemos pontos importantes, né, principalmente essa parte financeira, despesas, custos, né, acabam levando a companhia a resultados negativos, né? O ponto positivo, você vê que a receita líquida e a parte operacional está ali sendo conduzida, né? Poderia ser melhor, né? Teve a receita líquida próximo de 200 bilhões de reais, né? Então você tem um bom potencial de crescimento. Cabe realmente a companhia entender esses custos, né, elevados, essas emissões aí de debêntures, esse grande nível de endividamento para deixar a companhia aí em trilhos melhores, né, no longo prazo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!